Entre ciência e fé, o centenário do Studium Biblicum Franciscanum. Após as celebrações em Roma, apresentamos uma série que conta a história da instituição científica de pesquisa e ensino acadêmico das Sagradas Escrituras e da arqueologia dos países bíblicos. No primeiro episódio, Frei Rosário Pierre e Frei Cláudio Bottini nos introduzem a história dos 100 anos do Studium Biblicum Franciscanum. Os comissários italianos visitam a missão da custódia da Terra Santa na Síria. A viagem à Síria da delegação de 6 comissários da Terra Santa para conhecer mais sobre a expressão da custódia no país. Na ocasião, visitaram as comunidades franciscanas de Damasco, Alepo e Lataquia. Um grupo de sacerdotes se prepara para trazer os peregrinos de volta à Terra Santa. Um grupo de sacerdotes das dioceses de Milão, Monza e Cremona, com um forte vínculo com a Terra Santa, optaram por vir nesse momento difícil para os cristãos locais para mostrar proximidade, rezar com eles e atender ao apelo do custódio que nos convida a retomar as peregrinações. Estatísticas israelenses sobre a população cristã em Israel. O Serviço Central de Estatísticas de Israel publicou novos dados sobre a população cristã em Israel. Os dados indicam que aproximadamente 187 mil cristãos vivem no país, representando 1,9% do total da população. Um crescimento de 1,3% em relação ao ano de 2022. O Studium Biblicum Franciscanum é uma instituição científica de pesquisa e ensino acadêmico das Sagradas Escrituras e da arqueologia dos países bíblicos e que completou 100 anos. Os alunos são provenientes dos 5 continentes. Na atividade do SBF, atenção especial é dada às linguagens bíblicas e ao conhecimento do meio ambiente. O estudo da história bíblica e da geografia, aliado à visita a inúmeros sítios arqueológicos, permite aos alunos um contato mais aprofundado com os lugares. Frei Rosário Pierre, atual decano do Instituto, nos apresenta a história dos 100 anos do Studium Biblicum. La sede dello Studium Biblicum Franciscanum. A sede do Studium Biblicum Franciscano está ligada ao Convento da Flagelação. Ele está localizado no bairro Muçulmano e, portanto, na área oriental da Cidade Velha, e a uma curta distância, em linha reta, da esplanada do templo e das mesquitas. Um pouco mais adiante, pode-se ver as cúpulas do Santo Sepulcro. La flagelazione, nei periodi di pace, a flagelação em tempos de paz é o destino de milhares de peregrinos que vêm aqui rezar e iniciar a via sacra no pátio que também abriga a Capela da Condenação ou Capela do Litóstrotos, que desde a Idade Média é considerado o local onde ocorreu o julgamento de Jesus. O Studium Biblicum Franciscanum foi criado pela Custódia da Terra Santa em 1901 e funciona continuamente desde 1924. A celebração do aniversário é também uma oportunidade para refletir sobre a história e a identidade do Studium Biblicum. Em 2001, o Studium tornou-se Faculdade de Ciências Bíblicas e Arqueologia. As inscrições para os cursos estão abertas a sacerdotes, religiosos e leigos. Cade il centenario della fondazione della nostra scuola, che fu inaugurata nel 1924. Esse ano marca o centenário da fundação da nossa escola, inaugurada em 1924. A inauguração oficial do Studium ocorreu em 7 de janeiro de 1924. Foi o então custódio da Terra Santa, padre Ferdinando Giottalevi, quem presidiu a cerimônia de inauguração. Ferdinando Giottalevi a presiedere la cerimonia di apertura.
A história do Studium está ligada à da custódia. É verdade que foi concebido e fundado no início do século XX, mas o seu nascimento é o resultado natural de um processo muito mais antigo. Para se convencer disso, basta ler o tratado sobre as plantas e imagens de Os Edifícios Sagrados da Terra Santa, do padre Bernardino Amico, de 1609, e a Elucidatio Terra Santa, do padre Francesco Quaresmi, de 1639. E poi la Elucidatio Terrae Sanctae di padre Francesco Quaresmi, del 1639. A história do SBF nas memórias de Frei Cláudio Bottini, professor emérito atuante e decano do Estúdio Bíblico Franciscano de 2002 a 2011. Eu sou testemunha veramente degli ultimi 50 anos. Sou verdadeiramente uma testemunha dos últimos 50 anos. Eu, de fato, não conheci os primeiros. O primeiro, em absoluto, foi o padre Gaudêncio Orfani, nazareno, mas criado aqui, filho da custódia da Terra Santa, que foi o primeiro diretor e o primeiro professor de arqueologia. Padre Saler, eu o conheci na última parte da sua vida, um homem extremamente sério e comprometido, com um estilo de vida austero. Ele era conhecido por todos nós como o arqueólogo do Monte Nebo. Conosciuto da tutti noi come l'archeologo del Monte Nebo. O padre Bagatti tinha uma personalidade muito rica e o que também me impressionava nele era a sua atenção à história. Ele também já era um grande arqueólogo quando cheguei. Bagatti era conhecido não só pelas suas numerosas publicações, mas pelas escavações que fizera em Nazaré e em Aincaren, e pelos estudos que realizara sobre os itinerários. Para Frei Bottini, o Estúdio Bíblico já nasceu com alma dupla, ou seja, centro de ensino e centro de pesquisa. Quando cheguei em 1975, encontrei pessoas que já conhecia dos meus estudos em Roma, como Frei Frederic Mans, Frei Nicati e também Frei Pitirilo. Nos conta Frei Cláudio Bottini. Contribuímos para o desenvolvimento do Studium Biblicum, sempre como centro de pesquisa e centro de ensino. E em 2001, muito por mérito do padre Frederic Mans, de quem recordamos com nostalgia e gratidão, houve a elevação do Studium Biblicum de seção de Faculdade Teológica de Roma, com especialização em Bíblia, à Faculdade de Ciências Bíblicas e Arqueologia. Um reconhecimento que até nos surpreendeu, mas que naturalmente nos deu imensa satisfação. Ricordo padre Pierbattista Pizzaballa, giovanissimo. Lembro-me do padre Pierbattista Pizzaballa, muito jovem, que chegou de Roma com o bacharelado em teologia e aqui fez os estudos até a licença e depois disso queríamos tê-lo como professor. Mas sua província de origem disse um parcial sim, porque permaneceria mais algum tempo em Jerusalém estudando na universidade. Mais tarde, tornou-se custódio da Terra Santa, depois administrador apostólico, depois patriarca e então cardeal. Cardinale. De 8 a 15 de janeiro de 2024, uma delegação de 6 comissários da Terra Santa da Itália viajou à Síria para conhecer mais de perto a realidade da custódia neste país. Vir como comissários de língua italiana para a Síria foi uma ideia para nós, um projeto já pensado no ano passado. Pretendíamos vir em outubro, mas devido à situação instável que surgiu no dia 7 daquele mês, tivemos que adiar um pouco esta visita. Os comissários visitaram as comunidades franciscanas de Damasco, Alepo e Lataquia, com suas paróquias e missões, conhecendo o trabalho dos freis, que vai do cuidado com a pastoral aos projetos de ajuda aos mais necessitados. Frei Valentino deseja que os projetos na Síria possam continuar, auxiliados, sobretudo pela oração, mas também por obras de solidariedade. Vir para a Síria é uma oportunidade maravilhosa, esperada há anos, que finalmente se tornou realidade e que me confirmou em muitas coisas. Antes de tudo, na fé. Ao ver essa população maravilhosa, que apesar do cansaço, das dificuldades, da dor e do grande sofrimento, vive esta fidelidade a Jesus Cristo por séculos.
até hoje. São pedras vivas sobre as quais a comunidade franciscana constrói sabiamente uma igreja viva, capaz de promover coisas muito belas. Está construindo uma chiesa viva, uma chiesa capace de promover coisas veramente muito belas. Os comissários da Terra Santa têm a missão de promover, com suas campanhas de sensibilização, a vida dos cristãos na região. Na Síria, especialmente depois do terremoto, a ajuda dos comissários concentrou-se na alimentação e no centro de assistência em Alepo. Uma viagem importante que, segundo Frei Mateus, sustenta a comunhão e a esperança entre as comunidades cristãs da Síria. Atravessar essa terra, ainda que com um pouco de cansaço e até com um pouco de desconforto, é sempre uma oportunidade importante para vivermos aquela experiência de comunhão que cada comissariado deve promover entre as comunidades da Terra Santa, entre os cristãos da Terra Santa e as comunidades assistidas, precisamente nos territórios de abrangência. E poi nel proprio territorio di competenza. Um grupo de sacerdotes das dioceses de Milão, Monza e Cremona, na sua maioria párocos com fortes laços com a Terra Santa, celebraram a Eucaristia na Basílica do Getsemane. Decidiram vir neste momento difícil para os cristãos locais para mostrar sua proximidade, rezar com eles e atender ao apelo do custódio, que exortou a retomada das peregrinações, pelo menos em Jerusalém e Belém. Vieram a convite da Adriana Sigilli, que organizou a viagem. L'idea di fare questo pellegrinaggio all'inizio dell'anno 2024. A ideia de fazer esta peregrinação no início do ano 2024 nasceu sobretudo do meu impulso espiritual de retornar aos lugares santos. Convidei os sacerdotes a virem aqui rezar pela paz. Esta é a peregrinação que estamos fazendo, mas também para conhecer, encontrar o povo e ouvir o seu sofrimento durante estes meses de guerra, que isolaram completamente todos os cristãos que vivem aqui na Terra Santa. É também um ano importante, o ano em que se celebra o 60º aniversário da visita de Paulo VI. Paulo VI dizia que fazer uma peregrinação aqui na Terra Santa significa ler um quinto evangelho. O desejo é de que essa nossa peregrinação, esse caminho espiritual que estamos fazendo juntos, chegue a outras pessoas e seja inspiração para que também façam essa experiência. E que altre persone seguano questa nostra esperienza. A intenção desta peregrinação é dupla. De alguma forma, quer ser também um sinal de esperança, de poder começar a regressar a esta terra tão amada por todos. E, de alguma forma, ao mesmo tempo, poder estar perto da população que sofre. Procurar entender a população local, como eles estão vivendo, como estão sofrendo, como eles também estão lendo essa situação, porque sempre há duas leituras do mesmo fato, da mesma realidade. É importante conhecê-los sem julgá-los, entender a dor e o drama de cada um, e este é o caminho que buscamos trilhar atualmente. O caminho que em questi giorni stiamo cercando di fare. Dom André esteve aqui com os seus paroquianos pouco antes da guerra. Este tempo de desolação que vive Jerusalém é para ele o sinal visível de um drama que não pode, no entanto, deixar de abrir-se à esperança. Questo mio ritorno è abbastanza forte. Esse meu retorno aqui é muito forte. Por um lado, precisamente, há esse impacto de encontrar a cidade deserta, não ver os peregrinos pelas ruas e de pensar quantos estavam aqui em setembro, por exemplo. De certo modo, a reação foi vivenciar com maior fé e sentir esses lugares da origem da fé e da esperança. Apesar desse momento, em nível humano, conseguimos ver pouca coisa. Precisamente porque não há peregrinos, falta gente nos lugares santos. Por outro lado, também sinto fortemente este apelo à amizade e à proximidade, à fraternidade. Nos últimos anos aprendi sobre a história. Também conheci alguns irmãos cristãos que vivem aqui. Então, mesmo o simples fato de vir, cumprimentá-los, demonstrar proximidade, acredito que seja um sinal de comunhão, amizade e de verdadeira fraternidade.
così, un segno di amicizia, di vicinanza, di fraternità vera. Depois da visita à escola da Terra Santa, onde foram recebidos pelo Frei Ibrahim Faltas, os sacerdotes tiveram também a oportunidade de conversar sobre a situação atual com Dom William Chomali, vigário patriarcal para Jerusalém, e com Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa. Ambos, em 2 momentos diferentes, os acolheram, oferecendo-lhes um tempo de diálogo e aproximação, e dando-lhes a saudação e o carinho da Terra Santa para os cristãos das dioceses de onde provém. O Escritório Central de Estatísticas publicou dados em 24 de dezembro de 2023 que indicam que cerca de 187 mil cristãos vivem em Israel, constituindo 1,9% da população total do país. A população cristã cresceu assim 1,3%. De acordo com os dados, os cristãos árabes representam 75,3% dos cristãos israelenses e representam 6,9% da população árabe total em Israel. A maioria dos árabes cristãos vive no Distrito Norte, em Haifa. 38,7% dos cristãos não árabes vivem na região central e em Tel Aviv, enquanto 36,5% vivem na região norte. As cidades com maior população árabe cristã são Nazaré, 20.800 pessoas, Haifa, 16.800, Jerusalém, 13.000 e Shafmar, 10.600 pessoas. Em 2022, ocorreram 815 casamentos. Os maridos têm idade média em torno de 30,7 anos, enquanto a das esposas é de 27,4 anos. Idade média inferior à dos cônjuges de outras religiões. Em 2022, nasceram 2.343 crianças de mães cristãs, das quais aproximadamente 73% eram mulheres árabes cristãs. Em 2022, a taxa total de natalidade das mulheres cristãs caiu para 1,68 filhos, em média, por mulher. As mulheres árabes cristãs tinham uma taxa de natalidade ainda mais baixa, com 1,62 filhos por mulher. Uma família chefiada por um cristão é composta em média por 2,99 pessoas, quase igual à de uma família judia, 3,02, e inferior à de uma família muçulmana, 4,3. A composição etária da população cristã é diferente da dos judeus e dos muçulmanos. A porcentagem de cristãos na faixa etária de 0 a 19 anos é de 25,4%, inferior aos 35% da população judaica e aos 42,4% da população muçulmana. Em nível educativo, 26.776 estudantes cristãos frequentaram o ensino primário e secundário, o que constitui 1,4% do total de estudantes. Além disso, 84,1% dos estudantes cristãos nas salas de aula eram elegíveis para receber um diploma de ensino superior. Apenas 34,1% de todos os árabes graduados no ensino médio e 55,1% dos árabes cristãos e apenas 33,9% dos cristãos não árabes continuaram seus estudos por mais de 8 anos para obter um diploma de ensino superior. O percentual de mulheres entre os estudantes cristãos era igual ao percentual de mulheres entre todos os estudantes. Em comparação com os estudantes muçulmanos, os cristãos estão menos inclinados a estudar ciências da educação e preferem mais a engenharia. O nível de participação entre os cristãos com 15 anos ou mais em 2022 era de 70,5%, 73,5% para os homens e 68,2% para as mulheres. Um gesto de solidariedade para apoiar os lugares santos e as necessidades dos irmãos que vivem na terra do Quinto Evangelho. Colabore com a missão da Custódia da Terra Santa. Nossas contas se encontram no QR Code.